Olá, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? A gente começa esse mês de março passando um resumo do que aconteceu no mês de fevereiro e as projeções dos analistas da XP para os próximos meses. E antes de tudo, vale lembrar que nesse mês de março já está liberado os informes de rendimento e a gente fez um vídeo mostrando como baixar o seu informe de rendimento dentro do site da própria XP. E para começar, eu deixo na tela o resumo dos principais indicadores e como que eles finalizaram nesse mês de fevereiro. Falando sobre os investimentos da parte internacional, a gente teve mais um fevereiro volátil, principalmente pelas tensões causadas entre Rússia e Ucrânia durante todo o mês de fevereiro e que se concretizaram na invasão da Rússia dentro do território da Ucrânia, mais precisamente na quinta-feira, nos últimos dias do mês. E agora, com essa guerra se materializando na Europa, começa a ter um movimento de aversão a risco, ou seja, os investidores estão ficando com cada vez mais medo de ativos mais voláteis ou com maior nível de risco. É o que a gente chama de risk-off no mercado. Esse é um movimento clássico que acontece, que é justamente os investidores saindo de ativos como ações, criptomoedas e buscam ativos de maior segurança. Exemplo, ativos de renda fixa, ativos do governo, por exemplo. Se a gente olhar no âmbito internacional, as ações globais, o índice global, teve uma queda de 4,9% nesse mês de fevereiro. Ainda nos Estados Unidos, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, teve uma queda de mais de 5% e que entrou no que a gente chama de bear market, que é justamente quando ela cai 20% ou mais desde o seu pico. Isso explica um pouco da queda que a gente teve, principalmente nos ativos internacionais, para quem tem esses investimentos na sua carteira. E o S&P 500, que mede as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, também teve uma forte correção e já cai em torno de 15% desde a sua massa. E quando a gente se volta para a guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores. Para se ter uma ideia, a Rússia está entre os 3 maiores produtores e exportadores de petróleo, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia também exportam outras commodities, como o trigo, por exemplo. E com essa tensão entre os dois países, a oferta, ou a produção e oferta para o mundo fica menor. Quando a gente olha isso, se tem uma oferta menor, significa que os preços tendem a subir, porque a gente tem menos produto no mercado. E por isso, a gente pode ver uma inflação ainda maior no mundo e no Brasil também. E se os preços dos produtos como as commodities sobem, obviamente esse preço é repassado para o consumidor final e aí a gente tem um movimento de inflação. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem para os próximos meses. E para tentar controlar essa inflação, os analistas acreditam que os bancos centrais dos países comecem a levar as taxas básicas de juros justamente para que não tenha um aumento exagerado dos preços. Esse movimento, inclusive, já aconteceu no Brasil desde o ano passado. E a expectativa é que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil, chegue em 12% até 12,5% e fique nesse patamar acima de 2 dígitos por mais tempo do que deveria. E já que falamos do Brasil, a nossa Bolsa Brasileira terminou o mês de fevereiro com uma queda em reais de 0,7%, mas em dólares subiu mais de 2%. Isso justamente porque tem uma entrada de fluxo ou muitos investidores estrangeiros investindo no Brasil, principalmente por 3 pontos. O primeiro deles, a gente fala que é a rotação global de crescimento para valor. Nada mais é do que os investidores saindo de empresas de alto crescimento, como empresas de tecnologia, por exemplo, fintechs, para empresas mais robustas, mais consolidadas. Geralmente é o que a gente tem dentro da Bolsa Brasileira, como bancos, siderúrgica, mineração, mas são empresas de valor. Disso sai o segundo fator, que a nossa Bolsa Brasileira tem uma forte exposição com empresas de commodities, exportadoras de minério de ferro, de soja. Então a gente consegue ser bem resiliente nesses momentos, justamente pelo que eu falei anteriormente, que se os preços de commodities tendem a subir, obviamente é importante e é bom para as empresas que exportam esses produtos, já que o seu produto vai se valorizar. E o terceiro e último ponto que a gente destaca é que os preços das empresas brasileiras estão muito baixos. A gente olha no mercado financeiro alguns múltiplos, mas de uma maneira geral, o investidor, quando olha para o Brasil, ele vê que a bolsa e principalmente as empresas dentro da bolsa estão baratas. E os analistas da XP,
eles mantêm a projeção da Bolsa Brasileira terminando o ano em 123 mil pontos, o que daria um crescimento em torno de 6% do que a gente está hoje quando a gente está gravando esse vídeo. E daqui para frente? Bom, primeiro de tudo, converse sempre com o seu assessor. Os assessores da GB estão sempre à disposição para te ajudar e certamente ele vai ser a melhor pessoa para te ajudar nesse momento. Para aqueles que têm um perfil mais conservador, o impacto não vai ser sentido de uma forma tão imediata, principalmente porque o perfil conservador vai ter bastante renda fixa. O que a gente recomenda é que se olhe para a renda fixa atrelada à inflação, que é justamente ganhar com essa alta de preços, e também com os juros, já que se a gente vai ter inflação, os governos vão ter que elevar os juros para controlar e a gente pode ganhar dessas duas maneiras. Para quem tem o perfil moderado, a diversificação sempre é a melhor ferramenta. A renda variável no Brasil pode se mostrar como um excelente atributo e também a renda fixa de longo prazo e com taxas melhores. E caso o investidor ainda não tenha nenhum ativo internacional na carteira, talvez esse seja o momento de conversar com o teu assessor e ver se não tem alguma oportunidade para ti justamente te expor a ativos internacionais e diversificar ainda mais a carteira. E para quem tem o perfil agressivo, a melhor estratégia é ter caixa nesse momento, se manter calmo e olhar com atenção para as oportunidades. Principalmente na renda variável, porque muitas coisas podem ter caído e não tem relação direta no curto prazo com essa queda, e também na renda fixa, que pode ter muitas boas oportunidades para quem sabe investir olhando para o longo prazo. E se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo, colega ou familiar, pode compartilhar. Um abraço e até mais!